Caros irmãos, ouvimos essa profecia de Isaías, o capítulo 49, é uma profecia messiânica, é o servo de Javé, o servo que sofre e padece. Então o servo que aqui na boca do profeta, o servo que fala, porque ele é a palavra de Deus, e utiliza aqui do profeta para revelar verdades que se cumpririam em Cristo, E ele faz alusão aqui ao nascimento virginal do Senhor, Antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. Então, antes de Jesus se encarnar, ele já era Deus. Jesus já vivia unido a Deus. E Jesus, sendo o Filho de Deus, se encarnou e assumiu nessa condição humana com uma missão concreta. A missão do Senhor era nos salvar. A missão do Senhor era remir toda a humanidade do pecado, do pecado que causou, uma catástrofe, Isso não estava nos planos de Deus. Deus, quando criou o mundo, Deus não pensava, no que nós vemos hoje, tal e como o mundo que nós conhecemos hoje. Não era, Deus não tinha pensado nisso. Mas existia essa possibilidade. Se o homem desrespeitasse, caberia a possibilidade, de a criação ser toda ela destruída pelo pecado. Mas Deus Deus não deixa de nos amar, e apesar de nossas infidelidades, nossas rebeldias e desobediência, Deus uma e outra vez vai tentar reconduzir a humanidade e busca fazer uma aliança com os seres humanos e a última oportunidade que Deus dá a nós, meus irmãos, que durante toda essa história, uma história de salvação, Deus fazendo a sua pedagogia de escolher um povo, e desse povo alimentando a fé desse povo com a promessa da salvação, e guiando esse povo, e também, mesmo aqueles que não eram parte do povo, Deus também, através do nosso coração, porque existe uma lei natural dentro de nós, Deus com certeza vai nos falando através da consciência, até o momento, que na plenitude dos tempos, Deus decide enviar o seu Filho, como que a última oferta que Deus faz à humanidade para salvá-la. Então, por isso nós não temos que esperar mais nenhum Salvador, não temos que esperar mais nenhuma revelação de Deus, porque Deus já falou tudo em Jesus Cristo. E o Senhor espera uma resposta a todos nós. Jesus, aqui nessa profecia, que parece que está falando de Jesus, Jesus com certeza, tudo que ele fez, tudo que ele pregou e tudo que ele realizou, com certeza Jesus teve esse sentimento no seu coração. Trabalhei em vão, diz aqui o versículo 4. E eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Gente, se nós olharmos a vida de Jesus, humanamente falando, foi um fracasso. Todo o tempo que ele dedicou ao apostolado, todos os milagres que ele realizou. Olha, domingo, a entrada triunfal em Jerusalém. Como vai terminar o Senhor? No fracasso da cruz. No fracasso da cruz. E a gente olha para a cruz é um fracasso. A cruz, tudo que Jesus falou, e tudo que ele fez, e todas as multidões que ficavam fascinadas, onde estão? Onde estão os milagres? Onde estão aqueles que ele curou, que expulsou os demônios, as multidões que ele saciou, os famintos, onde está? Só estava ali, Nossa Senhora, umas poucas pessoas, e todos os inimigos ali, triunfantes, desafiadores diante do se és o Filho de Deus. Então é esse sentimento que tem aqui a profecia, que Jesus ele está falando dele, do aspecto histórico, de tudo que aconteceu. Mas não é verdade que Jesus fracassa, gente. Fracassa, mas não fracassa, porque justamente o fracasso da cruz vai ser a vitória do Senhor, porque é para isso que ele vai vir, para fracassar na cruz, mas triunfar da cruz. Por quê? Porque a morte vai ser transformada, a cruz não vai ser mais um instrumento de tortura e de morte, a cruz vai ser a porta que nos leva para o céu, o caminho que nos leva ao céu. E todo o seu oferecimento, toda a dor e tudo o que ele padeceu por nós, era o preço do nosso resgate. Por isso a profecia está muito bem feita. Trabalhei em vão, gastei minhas forças inutilmente, mas o Senhor diz,
eis que te faço luz das nações, para não só congregar o povo de Israel, para trazer de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também para toda a humanidade ser remida pelo preço da cruz de Cristo. E por isso não, diz o Senhor ao servo, não basta seres meu servo para restaurar só as tribos de Jacó, e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. E foi isso que aconteceu, meus irmãos, Por isso, depois de Cristo, o mundo foi transformado. Até a história foi transformada antes e depois de Cristo. Agora, claro, nós não queremos antecipar os acontecimentos. Temos que ver o que aconteceu de fato, gente. Foi terrível para Jesus. Ele sofreu muito. E para nós, e para mim, para vocês que estão escutando, todos que estamos participando dessa missa e desses acontecimentos, gente, deve provocar em nós uma mudança. Porque Jesus não morreu só pela humanidade, morreu por você, morreu por mim, morreu por cada ser humano. Se fôssemos só eu, só você neste mundo, Jesus viria e faria tudo de novo. Ou seja, o amor de Deus, é um amor que é para todas as nações, mas é um amor concreto, é cada pessoa. De tal forma que você pode afirmar, nossa, foi por mim que ele morreu, foi por mim que ele deu a vida. E isso não pode ser para nós mesmos uma notícia qualquer, é a notícia que deve mudar a nossa vida. Olha o contexto de hoje, tudo isso antes da paixão. A gente já está anunciando aqui a traição de Judas. Satanás entra em Judas numa comunhão sacrílega. Olha como é grave comungar em pecado. Judas estava já... O coração de Judas já estava já possuído pelo demônio. Judas já tinha se separado de Jesus faz tempo. Judas, desde o capítulo 6 do Evangelho de João, Judas já tinha rompido ali já a comunhão com Cristo. Ele já seguia, mas ele já não era mais discípulo. Já tinha se tornado inimigo de Jesus. Já odiava Jesus. O demônio já começou a colocar no coração dele até o desejo dele entregar o mestre por dinheiro, vender o mestre. Olha só que a maldade do demônio que invadiu o coração de um discípulo dele. E estava ali na mesa, gente. Jesus chega a dizer aos discípulos, ardentemente desejei comer com vocês essa Páscoa. Você chamou só os 12, chamou só os prediletos, os discípulos. E um deles era um demônio. Eu não vos chamei a todos vocês, diz o Senhor em uma ocasião, pois asseguro que um de vocês é um demônio, é um diabo. Estava ali o diabo, que é o adversário, é aquele que não quer servir nem ama, inclusive odeia Jesus e quer vender Jesus para matar Jesus. E Judas chegou a um ponto de se corromper por causa do dinheiro, porque Judas era o que levava a bolsa comum, se corrompeu por causa da avareza e já não tinha nada a perder. E se fosse para ganhar mais dinheiro para vender Jesus, ganhando mais dinheiro, venha vender Jesus. Terrível, E estava ali na mesa. Que isso não aconteça, gente? Que dentro da igreja existam pessoas que são Judas. Que estão, mas não estão. Estão, mas o coração está longe. Não querem se converter, não querem amar, não querem servir, não querem viver a palavra. Deus nos livre. Isso é coisa do demônio. Estava ali também todos os outros discípulos, alguns ali não estavam entendendo nada, mas estava ali, Jesus estava querendo. Gente, eram os últimos momentos, eles nem sabiam, mas era o momento ali da intimidade, da despedida. Jesus amava muito eles. E por isso Jesus queria, quando a gente ama as pessoas, com momentos especiais, a gente quer estar com os próximos, com os íntimos, com os que são mais, É assim que é o amor de verdade, A gente não quer estar no meio de muvuca, quer estar... E Jesus queria esse momento de intimidade. E, no entanto, estava ali Judas, Judas, e quando Judas já não suportava mais aquele ambiente, E Jesus dá o pão ali, Satanás entrou nele e disse que era de noite, Que frase forte, Era de noite. A alma de Judas... Jesus era a luz do mundo, mas a alma de Judas estava nas trevas. Olha o pecado que faz, gente? O pecado rompe a comunhão com Deus. Deus nos livre, Estava também Pedro, João, aquele discípulo que reclinou a cabeça no coração de Jesus, Por isso, João é o primeiro, deixa eu pegar aqui minha colinha. João era o primeiro que formou parte, do apostolado da oração.
né? João. Nós temos aqui uma imagem de Sagrado Coração belíssima, né? Que colocamos faz pouco tempo, porque aqui eu vi que tem muita gente devota do coração de Jesus, né? Então o coração de Jesus, gente, é tudo para nós. O coração de Jesus é o amor divino e humano de um Deus que nos ama infinitamente. E João, né, que reclinou a cabeça no coração de Jesus, é ele quem vai, de maneira assim detalhada, de maneira assim, de maneira precisa, né? Ele escreve todos os detalhes que acontecem nessa cena, que é para a gente entrar, gente, nesse mistério, né? Não é para a gente ver essas leituras que estamos agora vendo nessa Semana Santa, assim como que leituras que a gente já sabe, porque quantas Semanas Santas já vivemos. Gente, é para a gente meditar, para contemplar, porque senão, já sei, a traição de Judas, a última ceia. Gente, a gente tem que entrar nessa cena do Evangelho. João estava ali, né? João, ele relata esses detalhes emocionantes, são detalhes emocionantes. Olha o que Jesus diz, né? Jesus diz, João dizendo, né, aqui escrevendo sobre Jesus, Jesus profundamente comovido, testemunhou. Então Jesus estava ali, meus irmãos, todo o seu coração, todo o seu afeto, todo o seu carinho, estava ali o Senhor, e João relata esses detalhes emocionantes da vida do Senhor, que é para nós também, e é para nós entrarmos, né, nesse contexto da última ceia e viver ou reviver também na oração esses momentos, estarmos ali naquela cena ali e ver os personagens, né, ver o que eles falam, ouvir, né? Assim se lê a palavra, gente. A Bíblia não é um livro de história, de literatura. A Bíblia é a palavra de Deus e nos relata coisas belas e coisas também dramáticas como essa, da traição de Judas, da negação de Pedro, né? Então, mas muitos detalhes nós poderíamos comentar desse evangelho que é riquíssimo, cheio de detalhes, cheio de muito profundo, porque é uma testemunha ocular que relata tudo isso. João estava ali, né? Mas quisera eu meditar com vocês nessa cena onde Pedro faz essa declaração, né? Que quando Jesus anuncia que um vai trair, né? E Pedro é movido de um grande amor, porque Pedro nós não podemos negar isso, é verdade. Pedro, por mais que negou Jesus, Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro amava Jesus e movido por esse amor profundo e sincero que ele tinha por Jesus, de fato, Pedro amava Jesus. Pedro, né, faço um parêntese, Pedro, como eu e vocês, como todos nós, Pedro não se conhecia. Pedro conhecia bastante Jesus e por isso se apaixonou por Jesus. É impossível você conhecer Jesus e não se apaixonar. Mas Pedro não se conhecia. E como Pedro não se conhecia, não conhecia também o que ele era capaz ou não de fazer. Não conhecia também suas fraquezas. Conhecia também, assim, enquanto esse arrebato que ele tinha, porque Pedro era muito veemente, muito assim espontâneo. E com essa sinceridade e com essa espontaneidade sincera que ele tinha, e que não era fingido, ele não era fingido, era aquela pessoa autêntica. Sabe aquelas pessoas autênticas que falam o que pensa, que falam o que sente, né? Ele pronuncia essa frase, que não é uma frase ensaiada, que não é uma frase feita, que é uma expressão do seu mais íntimo, do seu coração, e diz: Senhor, né, ainda que todos te abandonam, não te abandonarei, darei a minha vida por ti. E é verdade, ele faz isso, ele diz isso de coração. Darei a minha vida por ti. Mas nós sabemos o que aconteceu, né? Porque Pedro não conhecia a sua fraqueza, a sua debilidade. E o próprio Jesus vai, talvez por poupá-lo, né, da sua excesso de imprudência, né? Com que darás a vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, né? Porque uma coisa, né, meus irmãos, é nós expressarmos os nossos sentimentos, os nossos desejos. Outra coisa é levar à ação isso aí, né? Quantas vezes nós cantamos e declaramos coisas ao Senhor e dizemos que o amamos, e são sinceros os sentimentos, e são verdadeiros, mas na hora da verdade, na hora da prova, na hora de realmente mostrar com gestos concretos que amamos o Senhor, vemos que deixamos muito a desejar, né? Gente, olha, todos nós devemos, na hora de seguir o Senhor, todos nós devemos, como Pedro, expressar nosso amor. Porque é verdade que quando a gente está perto de Jesus, quando a gente
sente esse amor que Ele tem por nós, com certeza surge grandes desejos, grandes sentimentos sinceros em nosso coração, de seguir o Senhor, de ir até o fim, de suportar tudo por Ele. Mas é necessário pedirmos a graça, sem a qual nós não somos capazes, né? Sem a qual nós não somos capazes de viver na prática as declarações de amor que nós fazemos muitas vezes, né? E como isso se realiza? Olha, gente, talvez o Senhor não nos pedirá o martírio, né? Como Pedro chegou a dar a vida pelo Senhor, depois se tornou mártir de Cristo, né? Talvez o Senhor não nos pedirá o martírio de sangue, né? De sangue, possivelmente não. Mas, meus irmãos, né? Existem outras formas de sermos também associados ao mistério da dor e sofrimento do Senhor, quando muitas vezes o mundo, esse mundo terrível que nós estamos vivendo, nos critica. Quando muitas vezes as provações da vida, né, nos resulta difícil seguir o Senhor pelas provações da vida. Quando muitas vezes nós perdemos os bens, perdemos o emprego, quando alguém nos trai, quando perdemos amigos, amizades, por sermos fiéis ao Senhor, por sermos fiéis às nossas convicções religiosas. Isso é uma forma de martírio. Isso é uma forma de martírio, porque, olha, não se chega a ser um mártir se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, gente. Porque quem não é fiel no pouco, não será fiel nas coisas grandes. Se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, como eu vou ser capaz de dar a vida para o Senhor? Como eu sou capaz de declarar que olha, Senhor, te seguirei e por ti suportarei tudo? Né? Veio uma pandemia e colocou em evidência, meus irmãos, né, o que há no coração de muita gente. Né? Eu sou testemunha disso, né, de pessoas que amo, que conheço, tivemos uma trajetória de fé impressionante e que fracassaram na hora de mostrar que amam o Senhor e que amam a igreja. E tiveram medo de dar a vida, e tiveram medo de se arriscar por Cristo, e se afastaram. Então, meus irmãos, o que nos ensina tudo isso? O que quero dizer com tudo isso? Que se nós não somos fiéis, meus irmãos, nas coisas pequenas, nas coisas cotidianas, nas contradições da vida, nas situações dolorosas, nas situações de perseguição, nas situações de provação, de tribulação, se não somos fiéis nessas coisas pequenas, cotidianas, e às vezes até também não só as pequenas, mas as coisas mais relevantes, como serei fiel na hora de dar a vida, se chegar a ocasião de provar realmente, dando a vida pelo Senhor? Então não é improvisado, né, gente? As coisas na hora de seguir a Cristo não pode haver improvisação. Temos que como sabe, os grandes, as pessoas que competem, né, os grandes esportistas, eles treinam muito, gente. E treinar dói, é árduo, é duro. Na vida espiritual não é diferente. Cada ocasião que a vida nos brinda, né, de sofrimento, de dor, por amor a Jesus, as provações, são ocasiões de nos unirmos um pouco à cruz de Jesus, de nos unirmos um pouquinho aos seus sofrimentos. São oportunidades para amar, oportunidades que a vida nos dá para amar o Senhor. Nessa pandemia, estamos tendo muitas oportunidades para amar o Senhor no próximo, no matrimônio, na igreja. São oportunidades de você dizer assim: Senhor, por ti, Senhor, eu suporto tudo isso. Por ti, Senhor, eu abraço essa cruz. Contigo e por ti, Senhor, estou disposto a aceitar, sem murmurar, sem reclamar, sem protestar, no silêncio do coração, oferecendo a Deus os sofrimentos cotidianos, gente. Porque se nós não treinarmos no amor ao Senhor, né? Treinar é uma palavra que uso assim para a gente entender que na hora de dar a vida de verdade, não pode haver improvisação. Se eu não sou capaz de ser fiel nas coisas pequenas, na hora de provar que eu amo o Senhor de verdade, como serei capaz? Se nem nas coisas pequenas eu consigo. Por isso, meus irmãos, é importante, né, passar dos sentimentos, dos grandes desejos que às vezes nós temos quando cantamos uma música, né, para concretizar nossas atitudes cristãs de fato. Nós estamos agora sendo purificados, provados, de não poder ir à igreja, de não poder... Tem gente que nem a missa online está assistindo.
Tem gente que nem rezando tá. Tem gente que está pensando que a Semana Santa é férias. Ocasiões, oportunidades para amar mais o Senhor. Tem gente, pelo contrário, que está sofrendo muito. Tem gente, pelo contrário, que até chora e se emociona por não poder ir na missa, por não poder comungar, por não poder confessar. Oportunidades que Deus está dando para nós nos unirmos a Jesus nesse itinerário da Semana Santa e acompanhando de perto o Senhor e dizer: Senhor, por Ti eu suporto isso, por amor a Ti, Senhor, e me uno a Ti e estou contigo até o fim, Jesus. E assim estaremos preparados até para o martírio, até para dar a vida, se assim o Senhor quiser, no momento derradeiro. E dar a vida, gente, não é só o martírio, né, quando atentarem contra aqueles que creem no Senhor e seguem o Senhor, mas dar a vida também no momento derradeiro da nossa morte. Hoje nós estamos celebrando aqui, pois, missa de 7º dia, 3 pessoas, né, o senhor Albano, próximo aqui de nós também, porque o Rogério e a família participam aqui, e não é fácil, gente. Não é fácil a gente entender a morte, entender o mistério da dor, do sofrimento na cruz, se nós não vivermos realmente a nossa fé como cristãos autênticos, né? Porque não cabe um cristão, no momento de dor como esse, se revoltar contra Deus, não cabe. Não cabe protestar contra Deus, porque isso, porque aquilo. Cabe sim a gente dizer: ó, Senhor, eu não entendo, mas faça a Tua vontade. Eu não sei, Senhor, por que estamos vivendo isso agora, né? Meu pai partiu, nossa, que doloroso é. Mas, Senhor, eu confio em Ti. E me uno, Senhor, também à Tua cruz. E oferto também essa dor, Senhor. Olha, a Ti, né? Porque eu amo o Senhor e confio no Senhor e estou disposto a fazer a Tua vontade. Né? Antes que entender e querer que o Senhor preste contas para mim do que deve ou não ser a vida, Senhor, eu sei que Tu sabes de todas as coisas. E essa é a atitude de um cristão. Essa é a atitude de um cristão que sabe que existe uma vida depois dessa vida. Que sabe que tudo isso que nós vivemos nesse mundo é aparência, que tudo vai passar. E que quando o Senhor chama alguém que nós amamos, temos que fazer o ato da oblação e dizer: Senhor, Te agradeço pelo meu pai, por todo o tempo que convivi com ele, porque é um tesouro, um presente, Senhor, foi a vida do meu pai, do meu esposo, a esposa que é viúva, está ouvindo aqui, né? Um presente, devolvo a Ti, Senhor. De graça eu recebi, de graça eu devolvo, como diz o santo Jó, né? Nós não viemos desse mundo, gente, nós não trouxemos nada deste mundo, não vamos levar nada deste mundo. Por isso, né, o cristão verdadeiro, ele segue afirmando a sua fé, afirmando a sua confiança em Deus e a sua esperança no céu. E nesse momento, quando nossa fé é provada, é quando realmente nós passamos dos sentimentos à atitude. E mostrar de fato para as pessoas que não creem e também para os que creem, como um cristão vive a dor e o sofrimento. Não no desespero nem na tristeza, sim na profunda saudade. Na profunda saudade de não ter mais, pelo menos proximamente, fisicamente, as pessoas que amamos, mas na certeza profunda de que estão com Deus. E que nosso Deus é o Deus da vida, que venceu a morte. E que essa cruz que nós carregamos agora, não é uma cruz que vai, né, nos trazer uma tristeza terrível, uma depressão, senão que essa cruz é uma cruz redentora. E que essa cruz unida à cruz de Cristo é o caminho que nos leva para o céu. E que toda essa dor, todo esse sofrimento um dia vai passar. E que um dia, quando nós olharmos para trás e estivermos já no céu, a gente vai olhar para a vida inteira, toda a nossa história, neste mundo e também no céu, sabendo que foi uma travessia, sabendo que foi uma batalha também, mas que alcançamos a meta e que valeu a pena ter acreditado em Jesus, ter confiado em Jesus, ter seguido Jesus até o fim e ter dado a vida por Jesus. Porque quem entrega a vida não perde, vai recuperá-la gloriosa. E assim nós enfrentamos as situações dolorosas dessa vida, desde o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Porque vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Vã seria tudo que nós estamos fazendo aqui e celebrando uma missa de 7º dia, se não houvesse a esperança do céu. Nos dói sim a dor da pessoa que não está mais do lado. Como que não vai doer se nós amamos? Como que não vamos sentir se a gente ama?
Como que a morte, né, não causa nada em nós? Mas o Senhor é nossa força e nosso consolo. E Ele não nos abandona em nenhum momento, muito menos no momento da dor. E por isso o Senhor, né, mesmo que, né, não pode mais que só estar no nosso lado, é o que Ele faz muitas vezes, né? Vocês lembram lá, quando ressuscita Lázaro, Jesus não faz, sabe, grandes discursos para explicar a morte, não, Ele chora. Chorou pelo seu amigo Lázaro. Aquela viúva que o seu filho, a mulher sozinha, só tinha um filho e morre o filho. Jesus se aproxima, né, e vê a dor daquela mulher e diz: não chores. E o Senhor, né, meus irmãos, não ressuscitou todo mundo. Porque o Senhor, o que veio fazer esse mundo é nos ensinar, meus irmãos, que existe a vida eterna, que é depois da morte, mas Ele veio para vencer a morte. Por isso, quando Ele ressuscita Lázaro, é um sinal de que a morte um dia será vencida. Que a morte não vai ser o fim, o fracasso de todo ser humano terminar no sepulcro. Que Ele, quando entrar no sepulcro, e Ele vai entrar no sepulcro, Ele não vai voltar de volta para essa vida. O Senhor vai atravessar o sepulcro e vai entrar no céu. E quando Ele voltar, é do céu que Ele volta, já transformado e glorioso o seu corpo, e que o seu corpo agora está presente na Eucaristia, para nos dar essa vida gloriosa que Ele tem. A vida verdadeira, que é a vida do céu. O Senhor, o que Ele faz, meus irmãos, é entrar no céu. E com o seu corpo glorioso, ressuscitado, Ele aparece aos discípulos para provar que a morte já foi vencida de uma vez para sempre. E essa é a experiência, né, meus irmãos, que nós devemos ter. A experiência do encontro com o ressuscitado que se dá na missa. Saber que a Eucaristia é essa vida que nós temos que ter já aqui neste mundo. Porque se eu tenho essa vida, eu viverei para sempre. Se eu tenho a vida de Cristo em mim, eu sou imortal com Ele. Já tenho a vida do céu, já nessa vida terrena. Agora, as pessoas que não têm fé se desesperam, e tristemente é assim, porque não tem fé, não tem fé. Que pena, não tem esperança. E aí tem medo de morrer. Tem medo que as pessoas próximas morram, e vive no pânico, e vive sabe, gente, eu entendo, porque não tem fé. Eu entendo. E no entanto, vão morrer como também nós vamos morrer, os que têm fé e os que não têm fé. Mas a diferença dos que têm fé é que a graça de ter fé, meus irmãos, não poupa o sofrimento, né? Vocês estão sofrendo. Eu também estava falando com o Rogério, que me entendia também, que meu pai morreu há pouco mais de 2 meses. Entendo também um pouquinho, né? Esse irmão meu aqui que conheci agora, aqui 2 meses que eu estou aqui na paróquia, estou conhecendo, né? Deus está me dando muitos irmãos. Entendo um pouquinho também a dor de vocês, mas que bonito, meus irmãos, né? De saber que as pessoas boas, que deixaram todo esse legado maravilhoso de fé, de amor, que deram a vida pela família e pelos filhos. E a gente acha que Deus vai abandonar essas pessoas à morte? Acho que Deus não tem um lugar reservado para os seus fiéis, para as pessoas que fizeram o bem e que... Entende? E já para concluir, meus irmãos, entender, né, que como é maravilhoso ter fé. Como é maravilhoso ter fé. Como é maravilhoso acreditar em Deus. E entender, meus queridos, que nossa meta é o céu. O 7º dia não é só para as pessoas que partiram. A missa, principalmente, se reza pelas almas dos fiéis que faleceram. Mas é também para os vivos. Como eu estou vivendo a minha vida que Deus me deu. O tempo que Deus me deu. Então, meus irmãos, é o momento de nós que estamos aqui neste mundo tomar em sério a nossa caminhada e não nos perdermos nos entretermos tanto com essa vida aqui que a gente perca o foco para onde nós estamos indo. Nossa meta é o céu também. E temos que viver de tal forma nessa vida, meus irmãos, que a gente mereça um dia estar também reunidos juntos, todos. Essa é a vontade de Deus na glória dos céus. E para isso é necessário crer no Senhor Jesus e colocar em prática tudo o que Ele nos ensinou. E por isso, né, meus irmãos, nós queremos acompanhar Jesus nessa Semana Santa e depois, quando o Senhor triunfar de tudo isso, seguir os passos do nosso Mestre. Aí meus irmãos, né, é a forma de viver bem essa vida, sabendo que viver bem essa vida não é todo conforto material, conquistar as coisas e ficar com tanto medo de perder isso que eu não quero nem sair de casa, né? Mas estou longe de Deus, estou longe da graça de Deus
E um dia eu vou perder tudo isso e a vida, a própria vida que Deus me deu. Deus nos livre dessa enganação do mundo. Entendeu, meus irmãos? Que tudo que nós temos para essa vida são coisas úteis, necessárias e temos que dispor delas, mas que essas coisas temporais nos levem a buscar os bens eternos, né? Porque o céu é a nossa pátria, o céu é a nossa meta. E tudo aquilo que me aparta da meta, que é o céu, devo evitar. E tudo aquilo que me aproxima do céu, devo abraçar como dom e dádiva de Deus. Também uma missa de sétimo dia é um carinho de Deus, é um detalhe de Deus, um cuidado de Deus para os filhos que ainda estão neste mundo, dizendo: filhos, vos espero aqui. E os pais, né, meu pai, pensa o pai deles também, pensa as pessoas que amamos, né, cumpriram a meta, mas todos nós temos ainda uma meta a ser alcançada, né? Temos ainda uma missão, temos ainda um tempo, e não podemos parar, meus irmãos, porque as pessoas que estão lá querem estar conosco um dia juntos, né? Então, o que fazer? Seguir caminhando, seguir caminhando. Momento de dor, de luto, né? É momento para viver, é necessário viver, é importante. Temos que chorar, temos que nos abraçar, temos que estar perto. Hoje mesmo estava com a minha mãe, minha viúva querida, gosto muito da minha mãe, né? Brinco com ela, né? 50 e tantos anos, né? Com meu pai, né? Quem mais sofre que é a minha mãe, né? Mas os filhos ali ao redor, cuidando da veinha, né? Todo mundo unido, os irmãos unidos, todo mundo caminhando na igreja. É assim que Deus nos quer. E com certeza, né? Nossos pais que já estão no céu não quer que a gente fique afundado na tristeza. A saudade, sim, a gente vai ter saudade e dói, né? Mas que essa saudade e essa dor agora da distância, né? Nos estimule a apertar o passo e seguir caminhando. Seguir caminhando até chegarmos lá no céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.